TV Câmara, canal 16 da NET, transmite a partir de agora mais uma edição inédita do TV Câmara Entrevista. É um programa que todas as semanas recebemos aqui em nossos estúdios convidados muito especiais para tratarmos dos mais diversos temas do interesse da população. Temas que também são sempre retratados através dos trabalhos desenvolvidos na Câmara Municipal de Vereadores. Hoje vamos falar sobre o desenvolvimento sustentável, principalmente as alternativas ambientalmente corretas em construções. Para isso, nós estamos recebendo o nosso vereador de Porto Alegre, agora licenciado, professor Garcia, secretário municipal do Meio Ambiente. Também conosco João Manuel Link Feijoca, engenheiro agrônomo, presidente da Associação Verde Brasil e Ecotelhados. Muito obrigado pela presença de ambos. Secretário, muito bem-vindo, prazer recebê-lo. O senhor que sempre está conosco na TV Câmara através da vereança e agora na secretaria. Muito obrigada. Marjana, é um prazer estar participando desse programa, também com o nosso engenheiro aqui, o Feijó, que certamente vai trazer muitos subsídios. Antes do programa estávamos comentando, e eu acho que cada vez mais, não a cidade de Porto Alegre, mas o mundo precisa e tem que tomar esse conhecimento que o mundo não é aquele tradicional, ou seja, existem inúmeras alternativas e eu acho que é isso, é essa possibilidade que nós vamos ter agora ao longo de alguns minutos de poder discutir contigo e com os nossos telespectadores. João Manuel, bem-vindo ao Porto Alegre Debate. Muito bom dia, então, é um prazer estarmos aqui no programa, né, e debatendo esse tema que é dos telhados verdes, né, que tem de fato tomado o mundo, né, com o evento da internet, da globalização, né, no sentido de resolver problemas crônicos das cidades, das grandes cidades no mundo inteiro. Nós temos agora recentemente conhecido um pouco dos ecotelhados através do Complexo São Pedro, né? Do Teatro São Pedro, temos ali alguma coisa já nesse sentido. O que é exatamente o ecotelhado? Porque já que eu já lhe apresentei e citei, né, a questão do ecotelhado, tenho certeza que já tem muita gente, né, professor, que fica bem curioso para saber. O multipalco aí? O multipalco, Sim, isso me fugiu o nome. O multipalco, muitas pessoas já querendo saber, mas como é que é isso? Dá para fazer em qualquer lugar, lá em casa posso tentar fazer, como é que é? Essa obra, essa realização do multipalco, que foi até uma exigência da dona Eva Sofer, né? E na verdade não estava previsto inicialmente no projeto e terminou sendo executado. E de fato ele tem uma importância muito grande no Brasil. Hoje talvez a obra institucional em telhado verde a maior do país, né? E quiçá da América Latina, pelo que nós temos notícia. Para o porto-alegrense isso representa também uma forma fácil, né, de ir lá e constatar, vamos dizer, o que é um telhado verde, o que é o ecotelhado. Nós podemos definir assim como um revestimento de área verde, área vegetal, né, que faz uma interface entre a parte da natureza, que é externa, e a parte interna, né? Vamos dizer, nós queremos o conforto interno de temperatura, né, e ao mesmo tempo damos condições da natureza existir na parte externa. Esse é o conceito, vamos dizer assim, rápido de telhado verde. Nossa, Porto Alegre sempre, né, secretário, saindo na frente. Não sei se é bairrismo ficar falando isso, mas Porto Alegre realmente os gaúchos gostam das novidades, né? Porto Alegre tem uma tradição, né, Marjana? Por exemplo, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ela foi criada em 1976, ou seja, há 33 anos atrás. Ela foi a primeira do Brasil. E até hoje ela serve de modelo, de paradigma para a criação de novas secretarias. Seguidamente nós recebemos visita de prefeitos que querem criar secretarias, inclusive prefeitos não só aqui do Rio Grande do Sul, de outros estados. Então ela serve sempre de modelo. E isso também fez com que Porto Alegre, em relação ao Brasil, em relação à própria América, tivesse também uma transmutação, ou seja, uma visão diferenciada. E é por isso que Porto Alegre está, em relação a muitas outras cidades, na frente. Mas, por exemplo, nós não temos uma legislação específica ainda em relação ao que foi colocado aqui em relação a esse tipo de telhado, né? Mas, por exemplo, a questão de um mês atrás, saiu o decreto do reaproveitamento da água de chuvas, que é uma legislação aqui de Porto Alegre que prevê que acima de 500 metros quadrados as construções têm que ter
já coletores para água de chuva. Então isso também já é um avanço, porque na realidade é todo um contexto. Primeiro, o receio da população em geral, do ser humano em si, de fazer mudança. Todos nós, às vezes, temos medo de mudar, porque, mas eu estou assim, está bem, e vou mudar para quê? Mas é que hoje, em relação à questão do meio ambiente, nós temos que ser mais ousados. Nós chegamos num determinado ponto, ou realmente seríamos proativos, ou o mundo vai nos atropelar. E algumas coisas acabam forçosamente vindo por lei, né, secretário? Temos também a questão do recuo dos prédios, para ter uma área verde em cada construção. Tem a questão do recuo dos prédios, tem a questão da permeabilidade do solo, né, de 20%, que são discussões que nós vamos agora votar o plano diretor da cidade, e essas alterações vão aparecer de forma mais incisiva. Como uma que é uma grande discussão na cidade, por exemplo, a questão dos hidrômetros individualizados, que é uma discussão infinita dentro dos condomínios, porque os condôminos, muitas vezes, brigas internas, porque não se convence. Mas o meu vizinho quer lavar o carro, ele não se preocupa com a torneira aberta, porque é coletivo. Mas, na realidade, é o seguinte, as ações são coletivas, mas o importante é o indivíduo saber que ele tem que fazer, primeiramente, a sua parte. Sem contar na questão do lixo. Porto Alegre agora também teve um avanço, a questão do lixo seletivo, né? Ou seja, talvez seja a única cidade do Brasil que faça a coleta seletiva do lixo 2 vezes por semana em todos os locais. Olha, imagina a população de Porto Alegre, quase 1.500.000 habitantes, e em todos os recantos da cidade de Porto Alegre, 2 vezes por semana chega lá o lixo seletivo. Mas o volume ainda não é o volume que se esperava. Por quê? Ainda não temos o hábito. Ou seja, cada residência daqui para frente tem que ter 2 locais, pelo menos, para coletar o lixo. Seria importante até ter mais, um para viados, né? Mas pelo menos se ele conseguir colocar os resíduos sólidos num e os dejetos no outro, o lixo orgânico, já ajudaria muito. Porque é inadmissível que o lixo orgânico seja um volume maior do que o lixo seletivo. Mas isso é uma construção. Engenheiro Feijó, exatamente. Vai do individual, né? Cada um de nós, eu, você, o filho, a avó, quer dizer, todas as pessoas pensando nessa questão do desenvolvimento sustentável, e as grandes empresas também. Sim. De fato, a contribuição, o inconsciente coletivo das pessoas, né, ele vem clamando, né, por determinadas modificações. Na medida, então, que o professor Garcia vai conversando, a gente vai notando a obviedade dessas ações, e essas são as ações que estão em pauta, né, que a sociedade está debatendo, que está, assim, vamos dizer, exigindo, né? A gente se depara também com essas resistências, né? Porque a tradição, aquilo que era antes, e a ideia é que isso permaneça para sempre, né? E esse é o erro. Na verdade, a cidade vem crescendo, o nível de poluição vem crescendo, tanto no ar como na água. Nós temos um passivo, né, que nunca foi, na verdade, resgatado com a questão da água, vamos dizer, do riacho, do nosso Guaíba, né, e que nem vai ser, mesmo nós coloquemos toda a situação, vamos dizer, do esgoto em dia, nós ainda teríamos a questão do pluvial, né? Esse pluvial é o resultado de todas as impermeabilizações de ruas e de telhados que nós temos e que descartam toda a sua água, vamos dizer, dentro ou do nosso Riacho Ipiranga ou qualquer um dos outros córregos, né? Nós temos que avançar, dizer, o que seria uma política ideal, uma lei ideal para daqui, digamos, 50 anos. Como seria a cidade que nós gostaríamos de morar daqui a 100 anos, né?